No vídeo de hoje, a gente vai analisar a narrativa em um dos meus filmes favoritos, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo a Narratologia. Gente, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é uma amostra do que eu vou fazer com vários filmes e de forma bem mais aprofundada no meu clube de roteiro. No meu clube de roteiro, eu vou analisar 12 filmes em 6 meses com vocês. É uma turma única, esses 12 filmes que eu vou analisar lá. Eu não vou mais analisar em hipótese alguma nem no canal, nem em outras turmas do clube de roteiro. O acesso à turma, ele é vitalício. Então, gente, então se inscreve aqui na lista de espera que vai estar aqui na descrição para vocês. Coloca o seu e-mail. Faltam poucos dias para as inscrições, que vão do dia 7 de abril ao dia 14 de abril. Não percam esta oportunidade, de verdade, está valendo muito a pena. Clique aqui no link para você ter acesso aos filmes e também para você ver valores. Você pode parcelar em 12 vezes. Tem filmes como Cisne Negro, Parasita, A Viagem de Chihiro, The Green Book, Clímax, Central do Brasil, Cidade de Deus, enfim, vários filmes legais que vale muito a pena vocês assistirem a análise, porque vai melhorar muito a narrativa de vocês. E vamos à nossa análise. Tinha muito tempo que eu não analisava um longa aqui, gente, com vocês, não é? Aqui nesse canal, tava devendo pra vocês. E de um filme que eu adoro, é o meu filme favorito de Star Wars. Tá, Rogue One é legal também, é bem bom também. Mas esse filme aqui, especificamente, episódio 5, é bom demais. Nossa, gente, eu adoro esse filme, acho ele maravilhoso. Tem uma questãozinha de roteiro que eu vou compartilhar com vocês ali no nosso incidente citante, mas que a gente perdoa, porque, né, enfim, é Star Wars, a gente ama e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Obviamente que a narrativa neste filme e em todos os filmes de Star Wars, nenhum é exceção, em todos os filmes de Star Wars, é de narrativa clássica. Ou seja, tem um protagonista, aqui no caso desta trilogia é o Luke, e ele tem uma problemática de caráter em cada um dos filmes e ele conserta esta problemática de caráter ao final de cada filme. No caso deste filme, como já era prevista uma sequência, eles deixam em aberto uma outra problemática que será explorada no terceiro filme. Se você não é macaco velho aqui deste canal, se você chegou aqui agora, primeira coisa, se inscreve nesse canal para você não perder mais nenhuma análise e você passar a entender a narrativa dos filmes. Se você é macaco velho, então você já sabe que esta é uma narrativa clássica, você sabe que o Luke é o protagonista e você talvez já tenha sacado que a problemática de caráter do Luke é o quê? Impaciência aqui neste filme. Lá no terceiro filme, como a gente vai ver, a problemática que vai ser explorada nele é a raiva, que depois vai ser consertada, né? E se eu não me engano, no primeiro filme, tem um tempinho que eu não assisto, mas se eu não me engano, é a imprudência, a irresponsabilidade que caracteriza a problemática de caráter dele ali no primeiro filme. E neste segundo filme é a impaciência, como diz o nosso Yoda. But is he more seductive? But how am I to know the good side from the bad? You will know when you are calm, at peace, passive. A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Nothing more will I teach you today. Clear your mind of questions. E se você já é meu aluno, ou se você acompanha o canal há bastante tempo, você já sabe que sempre que eu vou analisar um filme, eu não analiso os 12 passos da jornada do herói, porque eu não acredito que os 12 passos são a melhor forma de contar. Como o próprio cara que desenvolveu os 12 passos disse, muitas vezes você não vai utilizar os 12 passos da jornada do herói, né? O próprio Vogler diz isso no livro dele, A Jornada do Escritor. Bea, mas não foi o Joseph Campbell que criou os 12 passos? Então, não, o Joseph Campbell criou 17 passos. Para saber mais, você assista este vídeo aqui. Lá eu explico melhor por que eu prefiro usar a teoria do arcplot do que a jornada do herói, mas lembrando que os dois praticamente são a mesma coisa, só muda a quantidade de pontos que elas têm. É só isso, eu acho o arcplot mais simples porque são 5 pontos, em detrimento da jornada do herói que são 12 pontos, né? Mas ambos têm um único protagonista, uma única trama, uma problemática de caráter que vai ser transformada, um amadurecimento, tem clímax, tem midpoint, tem incidente citante, ou chamado aventura, enfim, tem tudo. Se você quiser saber mais sobre narrativa clássica, eu fiz uma série de 5 vídeos só sobre isso, então dá uma olhada e clica aqui. Então aqui neste
filme, nosso protagonista é o Luke. A problemática de caráter dele, reiterando, é a impaciência. E aqui o aliado dele, o maior aliado dele é o Yoda, que é cheio da paciência, como todos nós sabemos e adoramos. Gente, Yoda é tipo um dos melhores personagens da vida, de todos os produtos de ficção já inventados. Eu amo Yoda. E o nosso antagonista, claro, é Darth Vader. Por quê? Porque ele é do lado sombrio da força. Claro, por isso que ele é o antagonista. Nada disso. Quem é macaco velho daqui deste canal, quem é meu pequeno gafanhoto, já sabe que antagonista é quem piora a problemática de caráter do seu protagonista. Vilão é outra coisa, como eu já expliquei neste vídeo bem aqui. Mas neste caso, Darth Vader é vilão e antagonista, e como antagonista, ele deixa o Luke mais impaciente, ele força essa impaciência no Luke porque ele quer que o Luke seja impaciente, raivoso, imprudente, impulsivo, enfim, tudo que o lado sombrio da força quer, né, e prefere. De jornada externa para o Luke, a gente pode dizer com tranquilidade que é dominar melhor a força, ele precisa dominar os desígnios da força e resistir ao lado sombrio da força, né? Esta é a grande jornada externa do Luke. Por outro lado, a jornada interna dele é dominar esta impaciência, aprender a ser paciente, aprender a meditar, a ficar ali de boa, patience, a força resolve tudo, a força conspira para que tudo dê certo, para que tudo funcione. Agora que a gente já entendeu quem são as peças do nosso filme, jornada interna, jornada externa, protagonista, problemática, aliado e antagonista, a gente pode partir para o arquiplot. No arquiplot, pequeno gafanhoto, se você ainda não sabe, preste atenção. Nós temos 5 pontos no arquiplot: apresentação, incidente excitante, midpoint ou crise e low point ou clímax. E a gente tem também a nossa resolução. O que acontece em cada um desses pontos? Na apresentação, eu conheço a problemática de caráter do meu protagonista, eu entendo quem ele é, eu entendo o mundo em que ele vive. No incidente incitante, eu jogo ele na jornada dele. Então eu pego e empurro ele na jornada dele e digo assim: protagonista, você vai precisar se transformar. Não tem outra alternativa a não ser que você se transforme, então vá lá transformar e modificar o seu caráter. No midpoint, o que eu tenho? Eu tenho um protagonista que ele toma muita consciência da sua problemática, que ele consegue avançar muito na sua problemática, torna-se, no caso aqui, mais paciente e resiste melhor ao lado sombrio da força. No low point, por outro lado, é quando o nosso protagonista ele dá uma regredida, ele se aproxima de novo da sua problemática, então ele volta a ser impaciente, ele volta a demonstrar, no caso aqui do nosso exemplo, aptidão para o lado sombrio da força. E na resolução é quando ele vence essa impaciência e nega o lado sombrio. Então, vamos observar quais são esses 5 pontos aqui neste filme. Primeiro ponto que nós temos aqui, a apresentação. E a apresentação, gente, aliás, os 2 primeiros pontos aqui desse filme, sinto eu que não foram tão bem estruturados. Mas a gente não sente isso porque o filme é muito bem feito, é muito bem dirigido, é muito bem filmado, os personagens são bons, a gente gosta do universo, ainda a gente perdoa, a gente deixa passar. Mas o Luke não é tão caracterizado assim. Tem um pequeno momento em que a sua impaciência é caracterizada, que é quando ele vê o meteorito e ele decide investigar, mesmo sabendo que está na hora de ele voltar. Ele poderia esperar, poderia ser paciente, esperar até o dia seguinte, ou esperar para depois não analisar aquele meteorito, mas ele não tá nem aí, ele decide analisar aquele meteorito lá na hora e isso causa problemas a ele. Mais tarde, só que esse é um ponto depois do incidente excitante, tá? Tem um momento em que ele tá dentro de um caça com o parceiro dele. E o parceiro dele, que tá controlando o blaster lá, que eu não sei como é que eu disse em português, que ele tá controlando lá os tiros, ele fala que deu uma pane no sistema e que ele precisa resetar. E o Luke fala: não, resete isso agora, prepara, porque a gente vai fazer um negócio aqui, eu tô agoniado, eu não tenho como esperar isso, eu não vou esperar isso, dane-se. E daí, por conta disso, o colega dele morre. Alright, stand by, Dak. Oh, Luke, we've got a malfunction in fire control. I'll have to cut in the auxiliary. Just hang on. Hang on, Dak. Get ready to fire that tow cable. Dak!
né? Por conta dessa impaciência dele. Então a gente tem aí esses dois momentos de caracterização, mas essa problemática dele só vai ficar mais clara mesmo ali no midpoint, quando ele chega próximo do Yoda, quando ele conhece Yoda, isso fica bem mais claro, quando Yoda trabalha com ele. E ali no low point também, são todos os momentos em que essa impaciência fica melhor caracterizada, como nós vamos verificar, tá? É engraçado, gente, porque o mais difícil é você caracterizar a problemática no midpoint e no low point. Meus alunos bem sabem disso, meus alunos do meu mini curso. Eles bem sabem disso, né? A parte mais difícil de você caracterizar é essa, e esse filme faz isso super bem, mas ali na hora da apresentação não caracteriza tanto assim. Enfim, mas tá tudo bem, a gente entende. Um incidente citante, o que é um incidente citante? Por que que ele não é o melhor ponto? Por que que ele é o ponto aqui que não funciona tão bem assim, né? Porque simplesmente assim, tipo, do nada, o Luke tá lá, meio apagado, meio desmaiado ali, o Solo tá salvando ele e convenientemente o Obi-Wan surge ali e fala o que que ele tem que fazer. Ah, mas assim é muito bom. Assim é bom demais, gente. Assim, porra, se a gente pudesse colocar esse incidente citante em todos os filmes, porra, tava muito bom. Olha, tava muito fácil. O cara simplesmente surge, ó, você tem que fazer isso, vá lá fazer isso. E ele fala... É claro que eu vou lá fazer isso. Ah, por que não? Faz total sentido eu ir lá fazer isso, eu vou lá fazer isso agora. Então, o Obi-Wan aparece lá e fala assim: Luke, você tem que ir atrás do Yoda lá no sistema de Dagobah. E daí o Luke vai lá, ah, tá bom, eu vou lá catar o Yoda lá no sistema de Dagobah. E fica por isso mesmo. Ben, you will go to the Dagobah system. Dagobah system. There you will learn from Yoda, the Jedi Master who instructed me. Então o Luke, capo gato, vai lá para o sistema de Dagobah, começa a aprender os desígnios da força e lá no midpoint, ou seja, quando ele começa a avançar no seu caráter, quando Yoda ensina para ele que ele tem que ter paciência, que ele tem que ter compreensão, que ele tem que confiar mais na força, ter paciência e confiar mais na força é o que vai fazê-lo um grande Jedi. Quando ele começa a passar por isso, eles têm ali uma conversa sobre o lado sombrio da força e mais pra frente o Luke passa por um teste, né, com o lado sombrio da força, que são os seus próprios medos. E é quando o Luke, ele já está mais paciente, ele já está mais tranquilo. Então, ele entra naquela caverna, naquele local escuro que tem lá, né, naquele pântano, e ele encontra o Darth Vader que está sendo projetado pela mente dele, né, que é o lado sombrio da força, projetando aquilo. E o Luke, nesse momento, ele consegue vencer o lado sombrio da força, porque ele consegue atingir o Darth Vader. Mas quando ele atinge, ele percebe que é ele mesmo ali embaixo. O que isso quer dizer pra gente? No sentido dramatúrgico, isso quer dizer que Luke ainda não está completamente transformado, porque no midpoint é quando o nosso protagonista ele tomou consciência da sua problemática, ele entende que ele tem que ser mais paciente, mas ele ainda não resolveu. Então ele consegue se enxergar ali como Darth Vader embaixo do capacete. No sentido metafórico, é porque Luke é filho de Darth Vader, eles têm uma conexão, e porque Luke ainda será seduzido pelo lado sombrio, e ele até mesmo cogitará participar do lado sombrio da força ali no low point. Como nós vamos ver, ele vai dali uma vacilada. Também pode representar que talvez é porque haja bondade no Darth Vader, enfim. Aí no campo metafórico, interpretativo, aí a gente dá a interpretação que a gente quiser. Mas, seguindo, depois a gente vai caminhando ali pro nosso low point e a gente chega numa cena que, inclusive, eu já analisei aqui no canal esta cena, o roteiro desta cena. Se você quiser ver eu analisando o roteiro da cena Luke, eu sou seu pai, clica aqui neste cardzinho que vai estar aqui aparecendo pra vocês, que eu analiso exatamente este momento, como é que ele foi escrito lá no roteiro original. No. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Então, é neste momento em que Luke está mais próximo do seu antagonista. Não vamos nos esquecer que o low point é o momento em que o protagonista também se aproxima mais do antagonista. Então, Luke está ali em convivência com o seu antagonista, também está no clímax, é o momento em que ele enfrenta. Então, é o momento em que, assim, ou vai ou racha. Né? Você está ali próximo do seu antagonista, você regrediu por conta desta impaciência, isto fica muito claro, esta impaciência dele, no momento em que Luke decide abandonar o seu treinamento com o Yoda para ir atrás dos seus amigos que estavam correndo perigo. O Yoda fala: paciência, fique aqui, espere, não seja impaciente, você precisa finalizar seu treinamento. Luke não é paciente e ele abandona e vai lá e tem esse encontro aí com o Darth Vader. É uma armadilha, como Yoda já havia previsto. Então ele vai lá, se encontra com o Darth Vader, perde a mão, é o preço que ele paga por ter sido impaciente, perde uma de suas mãos e
depois decide não se juntar a Darth Vader. Ele aprende a confiar na força, aprende a ser paciente, não. Eu vou confiar, vou esperar, porque vai dar tudo certo. Se joga lá daquele túnel de vento, né, que tem ali, se joga ali, vai parar ali quase batendo as botas, né, ele ficou mais pra lá do que pra cá ali, e na paciência dele, e aí chegamos à resolução, ele chama pela Leia, né, e ao chamar pela Leia, isso não só representa que ele aprendeu a dominar melhor a força, que ele já está mais íntimo da força, mas que também ele aprendeu a ter mais paciência. Se vocês quiserem aprender a analisar filmes como eu, e também se vocês quiserem analisar filmes de forma mais aprofundada, não se esqueça de se matricular no meu clube do roteiro. Gente, o preço tá muito bacana, acesso vitalício, você vai poder acessar esse curso para sempre na sua vida, então vale muito a pena, dá uma olhada, se inscreve e não se esquece de deixar o seu e-mail, o seu like e de se inscrever no canal também, tá bom? Então, gente, um beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!